Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Budi, trazendo para você mais um episódio do Papo In, o programa da Instor Audiovisual, conversando com as grandes personalidades que são referências no mercado da produção audiovisual. Hoje, o papo acontece com um profissional de múltiplos talentos. Ele é paulistano e fotógrafo profissional, tendo iniciado a sua carreira em fotojornalismo. Em meados de 1989, montou seu primeiro estúdio em São Paulo. E além de fotos publicitárias, ele também faz fotografias aéreas. E não para por aí, tá? Ele também é radialista profissional e apresenta um programa semanal sobre aviação chamado Porta de Hangar, que vai ao ar pelo YouTube, além de ter vários livros publicados. É com muita alegria que eu recebo aqui em nosso estúdio o talentosíssimo Ricardo Beccari, o Becca. Seja bem-vindo, Becca. Ju, é um prazer estar aqui no Papo In, muito gostoso. Muito agradável o estúdio e acolhedor. As pessoas aqui são muito legais. Ah, que delícia, muito é isso bom mesmo. Esse é o papo, né? Tem que ser aí. mesmo. Ricardo, como é que a fotografia entrou na sua vida? Então, a fotografia entrou na minha vida de um modo engraçado, porque eu tinha um amigo meu, o Octamir, ele comprou uma câmera, mas eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, e eu vi o resultado da câmera, e aquilo me impressionou demais. E eu vim com aquele troço na cabeça, vou ser fotógrafo, sempre quis ser fotógrafo. E aí, um belo dia, na escola, a professora falou, o que vocês querem ser? Eu, fotógrafo. Tinha 16 anos de idade. Aí ela me deu a dica de ir numa agência de um amigo dela. E lá fui eu na agência. Eu e meu irmão, a gente tinha um carro, um Fusquinha, que a gente dividia e dirigia sem carta os dois, né? E aí chegou na agência, o cara... Muito bem, o senhor quer ser fotógrafo? Eu falei, gostaria muito, 16 anos, sem experiência de vida. Sim. Olha, você me desculpe, mas para ser fotógrafo você tem que falar um inglês fluente e é só em Londres que você vai conseguir ser fotógrafo. E eu fui diminuindo na cadeira assim. Eu falei, bom, quer saber? Me ferrei, né? Não vou ser fotógrafo de jeito nenhum. Saí de lá, eu liguei o rádio no carro. De repente, eu não esqueço mais, era a Rádio Cidade, aquela coisa da cidade. Curso de fotografia na Escola Fox, Maria Figueiredo, não sei, aqui do lado, inclusive. E aí eu fui lá. É um sinal. Um sinal. Eu vou contar a história toda que é interessante. Tinha um senhor lá, quando eu fui fazer a inscrição, e ele chamava Everton Rosário, já faleceu. Só que eu não sabia que ele até então era o Everton Rosário. Aí a moça da escola falou assim para mim, escuta, qual é o seu hobby? Eu falei, hobby não, eu gosto de aviação. Ela falou, que legal, não sei o quê. E não tem medo? Eu falei, não. Mas de acidente? Eu falei, bom, acidente acontece em qualquer lugar. Esses dias, inclusive, um amigo meu faleceu num acidente, coisa e tal. Mesmo foi aonde? Foi tal, assim, assim. O Rosário olhou para minha cara, era o meu irmão. O Wilson Rosário, era irmão dele e eu não sabia. E o Rosário foi meu professor de fotografia. Que história, não? Isso tudo no mesmo dia. Legal, né? Que bacana. E aí você começou a fazer o curso Então, aí eu fiz o curso, vários cursos, onde eu conheci um cara chamado Dimitri Lee, que é um fotógrafo famoso e que me deu aquele empurrão como fotógrafo. Ele me ajudou muito, né? Eu fui pro estúdio dele e ele me ensinou todo o pulo do gato. E aí você fazia foto de tudo, publicitário? É isso, mas antes disso, de Dimitri, eu fazia foto na beirada do campo, foto de avião. O que hoje o pessoal chama de spotter. Naquela época era só fotógrafo. E eu vendia as fotos para jornal, para revista, para, enfim, freelancer, vamos dizer assim. Aí eu montei o meu estúdio, fiquei fazendo foto publicitária, e aí voltei para aviação mesmo, em 95. Onde eu fiz fotos para um monte de empresa de aviação. Como que você entrou nesse nicho? Porque você já adorava aviação, já era um fotógrafo profissional, e como que você entendeu, como você entrou e como você se especializou nisso e passou a ser? Então, foi assim. Eu sempre fazendo foto de avião na beirada do campo. Certo. Isso 83, 84, 82, não sei, não lembro a data. E como eu entregava as fotos para a revista, um belo dia um editor falou assim para mim, você não quer ir para os Estados Unidos fotografar lá a feira? Eu falei, quero. Foi realmente o primeiro trabalho profissional. Fui para
fotografar feira nos Estados Unidos e comecei a fotografar avião em voo um do lado do outro. Apareceu aquela oportunidade e eu agarrei. É surreal de legal isso. É super legal. E aí eu já sabia a técnica, né? Que a gente... Eu vou contar, posso adiantar o papo ou não? Não, sem dúvida, nosso papo não tem nem regra. Ah, que bom. Não. A gente trabalha com a porta aberta. Inclusive, para quem quiser, eu posso empurrar a sogra de graça, não tem problema nenhum. E aí eu uso um colete e fotografo. Eu já sabia como era essa técnica. Então, para mim, foi muito fácil. Foi um processo muito natural. Então você... Nossa, cara, deve dar um... Eu sou uma pessoa que tem medo de altura. Para mim é assim, surreal isso. Não dá medo. Você já... Não? Não. Mas assim, e uma curiosidade que eu tenho, né? Eu vi o seu portfólio aqui antes da gente entrar no ar e eu achei assim um negócio fantástico. É um olhar artístico, é bonito de ver. Inclusive no seu portfólio não tem só foto aérea ou só foto de avião. Não. E aquilo que eu vi, tudo que eu vi arte completa. E a gente estava conversando antes, né? Tem gente que te pergunta assim, você tem medo? Eu sei que você vai ficar bravo. Tá? Não, pode perguntar. Você tem medo que o celular substitua o fotógrafo? E aí eu imagino que sim, claro, as câmeras de celular elas estão ficando cada vez mais tecnológicas, boas, estão melhorando cada vez mais. Mas é um artista quem fotografa, né? E eu queria também que você dissesse um pouquinho sobre Photoshop. Sobre essa história de Photoshop. Me legal. fala um pouco disso. Bom, primeiro o profissional que faz a câmera, né? Não ao contrário, né? Agora, eu acho que, por exemplo, a gente está aqui gravando uma câmera maravilhosa para ter uma qualidade final que seja legal para quem está assistindo. Muita gente falou, poxa, você não está com medo que o celular substitua? Peraí, o celular não fotografa sozinho, você tem que apertar o botão lá. Não adianta você sentar numa Ferrari que você não vai ser o piloto de Fórmula 1. De jeito nenhum. Você tem que saber o que está fazendo. Excelente analogia. Né? Tem que saber, não tem jeito. Um dia uma mulher falou assim para mim, mas você fotografa bem porque você fotografa com a sua câmera. Eu falei, me empresta o celular sim um pouquinho, porque eu fiquei com raiva da mulher, para confessar para você, que ela foi muito grosseira comigo. Aí eu peguei, pedi para ela fazer uma pose, fiz a foto, o celular vagaba. Ai, que lindo que ficou. Então, pronto. Isso para explicar quem é o profissional. Você está atrás da câmera. O microfone é muito bom, mas se você não souber falar, é a mesma coisa. Bom, com relação ao Photoshop. Photoshop sempre existiu. No meu tempo, no tempo mais antigo, era diferente. Era laboratório. Era molhado, vamos dizer assim. Você tinha que fazer em cromo. A cromo eram as chapas de fotografia. E essa chapa você fazia... para explicar assim é meio complicado. Mas tinha um ampliador, você projetava a imagem na chapa e fazia as fusões, as camadas, fazia todo o retoque na chapa. Entendeu? Caramba. Mas queria mudar uma cor, mudava na anelina ali, para aquilo, feito para aquilo. Hoje, a vantagem do Photoshop é que você pega o seu cartãozinho, espeta no computador e você tem imediatamente a imagem lá e você trata essa imagem imediatamente. É como o filme também, você tinha uma moviola, você tinha que cortar, colar e não sei o quê. O som é a mesma coisa. Hoje, você pega lá o programa de som que ele tira o som, tira um ruído, melhora a voz, enfim. Então, antigamente era mais trabalhoso. Mas o processo é o mesmo. Você tem que fotografar direito. Você não pode fotografar mal. Você tem que falar direito. Você não pode falar de qualquer jeito. É verdade. Né? Então, eu acho que o processo é o mesmo, simplificado. Simplificado, que eu digo, é mais fácil de você... Não tinha tantos passos, vamos dizer assim. Antigamente, o laboratório exigia disciplina. Você tinha uma processadora, você revelava... Mais manual, mais demorado. Exatamente, você tinha que reforçar o químico. Aí você fazia um teste para ver se não estava amarelo, se não estava verde, se não estava cian, magenta, enfim. Hoje não, hoje é tudo instantâneo. O que você tem que fazer é calibrar o monitor do seu computador. É importante. Ou o seu som, né? É assim, é essa mudança. No áudio é bem isso mesmo, né? A captação precisa ser, em primeiro lugar, bem feita, né? Sim. E depois você faz algum retoque. É isso aí. Se você não tiver um microfone como esse...
Não tem como, Né? Ou também, se tiver um microfone como esse, falar longe também não adianta nada, né? E o que mais que você acha que mudou na fotografia nessa era digital, nesses processos mais digitais de hoje? Então, como eu te falei, a fotografia hoje está mais rápida. A captação está mais rápida, né? A fotografia não mudou. O processo de você fotografar, do olhar, do obturador, do diafragma, tempo de exposição, ISO, isso continua igualzinho. Iluminação de flash ou contínua. Como eu falei, é mais fácil para captar, é mais fácil. Mas se você não fizer uma luz boa também, bonita, você vai ter um resultado medíocre. Então é importante que a fotografia seja bem captada, para que você vá lá no seu Photoshop e faça aquele ajuste fino, a limpeza, a qualidade. Mas a fotografia realmente não mudou nada na forma de olhar e de capturar. Tem que ser bem feita. E eu acho que é importante quem vai fotografar, para quem está começando a fotografar, cultura, né? Tem que ter cultura geral. Se não tiver cultura, como é que você vai expor aquele assunto para a pessoa? Você não consegue ter uma olhar... cidade, um teatro, um museu, uma pessoa, uma aldeia. Enfim, o que você for fotografar é importante. Um carro bacana. Que legal ouvir isso. Tem que ter cultura para falar. Esse carro tem que ser assim... É para esse tipo de pessoa. Que é o seu olhar que está ali, né? É lógico. O seu olhar precisa ser amplo para ver exatamente o... Ninguém substitui o seu olhar. E se você fizer uma fotografia, a mesma foto, daquele mesmo assunto, um outro dia, a foto vai ser diferente. É que nem o Murilo agora aqui, arrumando o set. Ele viu, colocou você numa outra perspectiva, você estava... de um jeito, você falou, nossa, fiquei bem melhor. É isso, fotografia é isso. Esse detalhe, essas mudanças são importantes. Caramba, e o rádio? Como é que surgiu o rádio na sua vida? Olha, um dos culpados pelo rádio chama-se Jorge Tadeu Saad Elal. O meu amigo turcão Jorge Elal, que é um grande radialista, um cara que eu admiro e que me fez ter gosto pelo rádio, né? E eu sou amigo dele há mais de 40 anos, né? Que legal. Não vamos falar a idade aqui, mas muito mais que 40 anos. Eu não era nem fotógrafo, né? E eu sempre gostei da rádio. Um pouquinho antes do Jorge, eu ia na difusora PRD6 Piracicaba para poder operar a mesa. Eu fui aprendendo e fui lá sentindo essa paixão pelo rádio. Então isso aí foi uma coisa muito legal para mim, operar naquela época, 82, Sim. 81... Não, é antes, desculpa, eu falei 82, não, antes, 80, 81, ia lá molecão e colocava tudo no ponto, soltava anúncio, era tudo cartucheira, disco LP, né? Não tinha CD, não tinha mídia digital, nada disso, era no arroz e feijão, que era muito gostoso. Agora, eu posso continuar falando do meu programa, como é que começou essa locução agora. Mas fique à vontade. Então vou eu lá. Porque nós temos o Porta de Hangar. É o Porta de Hangar, o canal da aviação. Eu resolvi montar um site para falar de aviação. Mas aí eu falei, puxa, que coisa, né? Fazer o site, tem que ter um complemento esse site. Aí eu resolvi montar eu mesmo o estúdio. Então fui montando coisa e tal, né? Microfone, mas eu não entendia de vídeo e de som. Gente, quem acha que é a mesma coisa, não é. É diferente. É diferente. Né? Som, filmagem não tem nada a ver com fotografia, é outra técnica. Tá ali, né? Faz parte do segmento, mas você precisa adquirir mais conhecimento, né? Olha, Ju, a filmagem tem várias técnicas que não é igual a fotografia. Não tem jeito. Entendeu? A filmagem é diferente, você tem que aprender, são coisas distintas. O que pode ser igual, talvez, o enquadramento quando a câmera está fixa. Enquadramento, luz. Agora, quando você vai mexer uma câmera, fazer movimento, é outra coisa. Verdade. Né? Eu me senti totalmente perdido. Estudando e fazendo o estúdio sozinho? Sozinho. Eu recebi a ajuda de alguns amigos, por exemplo,
um eletricista foi lá e montou a parte de Bacana. eletricidade, coisa e tal. Mas eu, com a minha ignorância, fui colocando espuma onde dava e aí deu mais ou menos certo. Eu tenho um amigo meu, que eu preciso agradecer, ele chama Luigi Granieri, que ele é um grande engenheiro de acústica. Falou, não, vamos fazer assim que vai ficar legal. Ai, que legal. E fui lá e me ajudou nessa parte. E aí eu fiz o primeiro programa chamado Porta de Hangar, mas era assim... Isso em que ano? 5 anos atrás. Só que era assim... O problema de falar não era o problema. O problema é entrevistar, né? Quando você vai entrevistar uma pessoa, não é nada fácil, né? Você tirar da pessoa. Eu consigo, eu gosto de extrair da pessoa o que ela tem de bom para dar pra gente. Mas o começo você fica meio atrapalhado, meio perdido. Mas aí eu fui embalando e o troço foi melhorando e agora tá bem legal, mas falta muito ainda para ficar do jeito que eu gosto, sabe? Mas tá bem legal. Mas esse pensamento crítico é importante para evoluir sempre, né? Claro, a gente tem que evoluir. Mas você começou também num momento, há 5 anos, onde podcast, videocast não era tão difundido como era hoje. Como é hoje, desculpe. Então, assim, você começou meio que no começo mesmo, né? Quando isso estava engrenando ainda. Exatamente, foi bem no começo, mas assim, já tinha muita gente legal no mercado, Sim. né? Mas eu não sabia nem direito como é que eu entrava no YouTube. Uma das pessoas que me deu uma grande força nesse sentido foi o Led Santos, que é um piloto de avião, empresário, ele é piloto comercial, mas ele não vive assim totalmente da aviação, ele é empresário. Ele que me ensinou a mexer no Premiere, que é para fazer a edição. Sim. Ele ensina um monte de coisa para mim. Então eu devo muito a ele nessa parte do estudo também. Mas o papo do Porta de Hangar, por que Porta de Hangar? Essa é uma pergunta que eu já estou adiantando, porque eu gosto de falar bastante. Isso. Desculpe. É papo mesmo, é papo. Não é nem pergunta e resposta. A ideia é essa. O Porta de Hangar, no interior, geralmente os pilotos, os alunos, os instrutores, não tem muito o que fazer e senta naquele banquinho velho na frente da porta do hangar, fica contando mentira, fica secando o pouso do cara que vai pousar, Nossa. contando a história que ele passou dentro de uma nuvem, não sei o quê, tudo papo furado, né? Que ele tomou um susto. É a mesma coisa que papo de pescador que eles falam? Mais ou tipo menos. Isso? A foto do peixe, só a foto do peixe pesava 50 quilos, só a foto. Então, Não sabia que era assim também. O aviador gosta de contar uma mentirinha. Tô brincando, mas enfim, gosta de contar vantagem, né? Sim. E aí, o que eu falei, puxa, vamos trazer o cara aqui para conversar na porta do hangar. E pegou, o nome pegou. E o programa está fazendo sucesso, né? Sim, você tem vários inscritos no YouTube, uma audiência legal. Pois é, mas você sabe que a minha preocupação não são os inscritos? Você fala, todo mundo está atrás de inscritos. Lógico que eu também estou atrás de inscritos. Faz diferença. Mas a minha preocupação é passar uma informação legal para as pessoas, entendeu? De verdade, não falar bobagem. Sim. Entendeu? Trazer gente para o programa que não seja só da aviação. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Foi um médico amigo meu, ele faz bariátrica. Ele vem me convencendo a fazer bariátrica, mas eu não vou fazer. Mas, enfim. Por quê? Porque tem muito piloto que está obeso. E emagrecer é uma luta, que nem o cara que fuma, é difícil de parar. E emagrecer também é essa luta, não é fácil emagrecer. Não mesmo. E esse é um papo que teve lá. Já foi um cara que mexe com óculos para aviador. Você vai falar, mas para aviador você tem um óculos bifocal que você lê a coisinha de perto, o cara que está mais velho, só que sempre embaixo. O avião você mexe na maioria das coisas em cima, muita coisa em cima. Então ele fez um óculos que você lê com a parte de cima. Nossa, que interessante. E aí ele começou a contar toda a história do óculos, de vários óculos, do óculos aviador, enfim, ele contou. Gente que voa no garimpo, advogado para falar sobre a coisa da aviação, cara que fala sobre economia voltada à aviação. Então o papo lá é tudo. Né? Cultura total, Cultura né? total. Também para quem é dessa área, quem é apaixonado por essa área e para quem quer conhecer também, né?
Exato. Às vezes, que nem o Batalha, é locutor, foi lá falar de locução, mas ele gosta do voo virtual, né? O Antônio Viviani voa paraglider, é aviador para mim, e é locutor. Então, nós unimos o útil ao agradável. Eu adoro rádio e locução, e eles adoram aviação. Então é isso. Que legal, né? Que legal, que legal. Agora sim, a gente acabou de falar do Batalha, que é aqui da InStore, né? Sócio da InStore. E ele... a gente faz muito videocast aqui, podcast para grandes marcas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância hoje das marcas terem os seus recados transmitidos, as suas mensagens, os seus papos através de videocasts, podcasts. Então, eu acho essa coisa do YouTube, do videocast, do podcast, muito bacana por um motivo. Deixou acessível para todos fazer o seu programa para poder mandar o seu recado. E para as empresas a mesma coisa, né? Antigamente era muito complicado. Você tem que ser chamado para ir para uma televisão, enfim. A entrevista hoje, lógico, gente, não vamos esquecer que tem que ser profissional para fazer. Mas ficou muito mais fácil você ter um estúdio seu, colocar no ar, tudo por conta do digital. E eu gosto dessa história de uma empresa te procurar para você falar sobre a empresa. Ou a empresa vir aqui e eles fazerem o próprio... eu chamo de videocast, porque o podcast eu acho que é mais para rádio, né? Do pod, do Apple. Então eu acho legal que a empresa venha aqui e divulgue seus trabalhos muito mais e maior abrangência, né? Hoje nós estamos falando aqui... vai sair no Japão, vai sair na China, vai sair nos Estados Unidos, na Suécia, em qualquer lugar do mundo vai aparecer eu e a Ju. Espero que apareça mais a Ju, que é mais bonita. Mas essa é a importância do podcast, do videocast, de divulgar uma empresa. Não tem... A gente divulgar tem o seu conteúdo, né? É muito legal. Diferente isso. O jeito que a mensagem chega, né? Exatamente. Então, o que é legal é não parar só no meu programa, é trazer outras empresas para dentro do programa. É o que a gente faz também lá. A gente faz a mesma coisa praticamente, né? Sabe uma coisa que eu queria saber de você? Porque, assim, existem especialistas de todo tipo no mercado, mas você é um profissional de múltiplos talentos, como nós falamos aqui, e eu queria saber como você consegue lidar com tudo isso, né? Você é um fotógrafo, especialista em aviação, você adora a aviação, é um apaixonado, também é um apaixonado pelo rádio. Como você brinca, como você se organiza para cuidar de tudo isso? Bom, primeiro que praticamente eu falo do mesmo assunto para as 3 áreas, né? Menos locução. Locução tem que deixar claro que eu sou um locutor registrado há pouco tempo. Eu fiz um curso que é na Rádio Oficina com o Ciro César e eu obtive minha licença. Por que eu fiz esse curso? Por causa do programa Pode Hangar. Entendeu? Eu acho que tem que ser séria a coisa, você tem que ser profissional. Eu não posso estar no mercado, mesmo fazendo o meu programa, sem uma habilitação. Né? Não estou falando de falar bem, não é isso. É ter uma habilitação para falar, olha, eu estou aqui junto com vocês, honestamente, eu acho que isso é importantíssimo, né? Tem que ser profissional. Eu gosto de ler muito, ver as novidades e coisas e tal. Por isso que eu me dou bem com as 3... fotografia, 3 áreas, né? Locução e o programa. Eu gosto muito de informação e eu acho que a pessoa tem que se informar para poder apresentar um programa como esse, por exemplo. Você não me conhece, estamos falando de aviação, é uma coisa totalmente alheia ao seu conhecimento. Então, você tem que se informar. Eu acho que é bacana isso. Então, para mim fica fácil falar de qualquer assunto, porque eu estou sempre procurando me informar em qualquer área. Por exemplo... Eu adoro microfone. Então eu vou no microfone, vou lá procurar e vejo os reviews do microfone, leio o que o cara escreveu e Câmera, aviação. Eu tenho que fazer isso.
Eu tenho que estar por dentro. Eu tenho o meu handicap, minha esposa, que é a Érica, ela que está aqui com a gente, inclusive. Que ela também dá muito backup para mim. O feedback dela é importante. Ó, você viu que aconteceu tal... Ontem a gente estava falando sobre uma coisa que aconteceu na aviação. Você viu que aconteceu isso? Eu falei, não vi. Então dá uma lida aí. E isso é importante, né? Então dá para falar de tudo nessa vida, com um pouco de cultura, um pouco de leitura. Gente, para quem quer ser radialista, jornalista, leia, porque é importante você ter a cultura da leitura para poder falar. É importante, a cultura mesmo, né? Aliás, eu queria pedir, se a gente pode colocar aqui para o pessoal saber do que a gente está falando, eu queria colocar algumas fotos suas aqui. Mas é um prazer. Para vocês também saberem o que é, como é esse trabalho lindo de artista que ele tem. Tem alguma referência sua, assim, que você ainda não tenha falado pra gente, na aviação, no rádio, na fotografia? Porque você citou alguns nomes aqui. Eu tenho um monte de companhia aérea que eu já fotografei, que a referência eu vou falar, é complicado. Porque acontece que aparece muito trabalho meu em revista, às vezes na outdoor, na TV, foto, das companhias aéreas, né? E não só das companhias aéreas, de outros produtos. Já fiz foto de carro, de câmera fotográfica, de tênis, de pessoas, artistas. A Palmirinha já passou pelo meu estúdio, do Moscovis, Dominguinhos, Valdo, enfim, um monte de gente conhecida já passou. Então não dá para ter uma referência, é meio que são normal para a gente, são várias, né? Enfim, grandes empresas de aviação, fabricante, né? Que é uma coisa engraçada que eu vou te contar. Quando eu era moleque, eu e meu irmão, a gente fazia cartinha para mandar para as empresas lá de fora que fabricavam um avião. Eu quero adesivo, eu quero cartão postal, eu quero um livro, quero um boné, quero um pet para colocar na camiseta. Depois de uns, sei lá, meio ano, os caras mandavam. Porque demorava o correio para chegar lá e era caro. Meu pai ficava maluco com a gente, mas fazia. E hoje eu faço foto para eles. Nossa, que legal. Já parou para pensar isso? O mundão. É legal, né? É muito legal. Eu faço foto para empresas de fora e aqui no Brasil também. Nossa, que legal. Que bacana. Legal, né? Eu acho bacana. Uma coisa gostoso, massageia o ego da gente. Assim, eu fiquei bem impressionada com o seu trabalho. Achei diferente mesmo. Eu vi foto, é aquilo que eu te falei, né? E o pessoal vai ver também. É foto tanto de avião, que é impressionante de ver pra gente que não tá acostumado, né? Não é uma foto, entre aspas, comum, né? Mas eu também vi foto de gente, de comida, é diferente o olhar, né? Mas você sabe o que acontece, Ju? É assim, o cara fala, você não é especialista? Não, eu sou fotógrafo, entendeu? A minha função na vida é fotografar. Aí eu não faço foto de casamento, porque eu não gosto de fotografar casamento. Mas o casamento é muito difícil de fazer foto social. Ah, é? Nossa, tem que ter talento. Para fazer coisa boa tem que ter talento, não tem jeito. Qualquer coisa, qualquer um pega a câmera e bate a foto. Mas por que você fala que é difícil? A luz é pouca, o momento é tudo sempre rápido, a noiva joga o buquê, o beijo, enfim, é muito difícil. Não é uma coisa para se brincar, né? É você muito tá num difícil. Casamento, você vê o fotógrafo se lascando ali atrás do pessoal, atrás de um ângulo. Você não pode pedir muita pose, né? Tem um momento, mas... O cara tem que estar sempre esperto com a câmera. Então, se você falar assim, qualquer foto que você consegue fazer, qualquer uma, talvez não de ciência e de estrela, porque eu não conheço como faz, mas científica, né? Mas qualquer foto eu posso fazer. Como você pode irradiar, falar qualquer coisa em qualquer microfone. Esse é o ponto, né? Você vai dar uma... Como é que faz isso? Como é que eu falo, por exemplo, narração esportiva, que é uma coisa complicada? Você aprende, você vai falar. Só que você tem as suas vontades, né? Eu
aviação, gosto do produto demais. Gosto muito de fazer foto do produto. E gosto de fazer retrato do rosto da pessoa. Aquilo me encanta muito. Eu vi cada um bem legal. E locução também eu gosto das coisas curtas, entendeu? Aham. Eu leio o texto, tudo, mas eu gosto de fazer coisinha curta. Eu não posso falar nenhum cliente aqui, mas, enfim, eu gosto disso, né? Eu posso falar do Porta de Hangar, que é Porta de Hangar, o canal da aviação, que é bem curtinho. É gostoso fazer É gostoso, isso. Você faz várias versões, depois escolhe, né? faz mais sério, mas, né? Isso eu acho legal. Agora, falando do Porta, tem algum episódio que você pode contar pra gente que, sei lá, foi teve algum desafio lá no... Porque você faz como se fosse ao vivo, né? Edita, mas é como se fosse ao vivo. É editado, mas, assim... Solta a conversa. Acho que todos os episódios do Porta de Hangar são bem livres, assim. A gente não tem desafio. Ou algum tipo de... Alguma curiosidade muito interessante, algum convidado que contou uma história, assim, totalmente... Nossa, tem tantos. Eu vou contar uma história pra vocês. É o seguinte, pessoal. Chama Troca de Cueca. É um quadro que tem lá no Porta de Hangar, que é um pepino que o cara passou, né? Um perrengue, mas que ele se sobressaiu, conseguiu resolver o problema. E tem, assim, inúmeros. Tem um amigo meu, o Daniel, que ele é engenheiro. E ele foi fazer uma manutenção de um avião que pousou sem o trem de pouso. Meu Deus. Mas, na verdade, o cara estava decolando, não sei o que aconteceu, o trem recolheu, o cara voltou pro chão e ralou o avião. Aí foram lá, reformaram o avião, tititi, parará. E o avião não é rebite pop, é aquele para aviação mesmo, especial. Ele não tem cabecinha. E o avião em questão é um avião que é pressurizado. Aí ele falou assim, olha pessoal, nós vamos decolar com esse avião, não pode pressurizar, porque esse rebite é um reparo estrutural para levar o avião para o hangar de manutenção. Mas isso aqui está previsto, tá bom? Não pode pressurizar. Beleza? Aí o cara decolou, meu amigo foi lá na frente, comandante, como é que tá as coisas por aí? Aqui tá tudo ótimo, o avião tá perfeito, olha só o motor, coisa. Pressurizei. Não! Saiu voltando. Despressuriza, mas não deu tempo. O assoalho do avião abriu todo, 4 metros de assoalho. O avião fez... As cadeiras juntaram uma na outra. Foi um negócio de louco. Eles sobreviveram porque o anjinho da guarda da aviação estava lá. Nossa Senhora do Loreto segurou na mão deles na asa do avião e pousou de volta. Mas é uma troca de cueca fantástica. Adorei esse nome. Teve gente que criticou, mas como troca de cueca, coisa horrorosa. Não, mas uai. Imagina, o cara tem aquele disparo ali no cara que Deus o livre. Então o que acontece? Acontece que não tem conversa muito que complica, assim, né? Não. Pra gente lá conversar no programa. Por isso que eu te falo, tem os trocas de cueca, que são legais. São histórias... Tem um senhor também, que ele contou uma história, ele foi ministro do Supremo Tribunal Militar. E ele contou uma história que um cara... essa história é fantástica. Não gostavam um do outro. Nas forças, acho que é Marinha, não lembro agora. Isso faz muito tempo. Aí os dois saíram de barco e os dois se odiavam. Então, ou seja, cada um para um lado no barco, foram fazer patrulha, qualquer coisa. Quando o cara voltou, cadê o outro cara? Sumiu. Depois de uns 10 dias, acharam um defunto na beira do rio. Mas depois que o cara tava... Não tinha DNA, não tinha essas coisas. Puta, o cara tá... Não dá pra saber quem é. Ai. Pegou o cara e... Prendeu o cara. O outro. 9 anos preso. Assassinato. Olha só que absurdo. Aí o que aconteceu? Ele saiu livre. Um sujeito lá falou... Ô Zé das Couves, tem um cara em Porto Alegre que parece ser o cara que tava com você aqui. Ele falou, mas será que é? Vai dar um pulo lá. Foi na o cara que acharam que tinha morrido.
O cara tinha um comércio ali em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no sul, sei lá. O cara chegou lá, era o cara. Ai, meu Deus. O cara foi lá e fum, plá, 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 plá. Aí ele matou o cara, confirmou a morte do cara. Matou, deu 6 tiros no peito do caboclo. Aí esse juiz contou pra gente que ele absolveu o cara. Porque ele já tinha tido a pena de 9 anos por uma culpa Que não era, que não era dele. Olha que coisa louca isso. Nossa, gente. Doido, né? Doido. E ele absolveu. Isso está na lei, não é ele inventou. Isso está na lei. Naquela época, isso eu não sei o ano, mas faz tempo pra burro. Isso é uma das histórias. Teve um cara que o trem de pouso do avião não baixou, ele foi lá e foi empurrando o trem de pouso pro lado de fora, no garimpo. Enfim, tem tanta história louca, bicho. Que legal. Semanal agora. Sempre foi semanal. E 2 por semanas. 2 por semana? 2 por semana. Caramba! A gente trabalha muito. Grava pra caramba. Demais. A gente tem um estoque bom de conversa lá. Você tem uma equipe hoje que te ajuda? Tem. Eu, a Érica, que faz a produção, o Valdir, grande Valdir, e tem um amigo meu que é o Kleber, também faz parte do som, e o Elias. De que dias que sai? Olha, na verdade não tem... Não tem um dia certo? Não, tem horário certo, às 8, 20 horas. Certo. Ou 8 também pode servir, PM. Mas não tem, geralmente terça-feira, sexta, terça, quinta. Não tem. Bom, ativou o sininho, recebe a notificação. Recebe a notificação e tá feliz da vida. Novo. Legal, né? Que bacana. A gente te vê lá, gente. Vamos assistir os episódios do Porta de Hangar, que tem cada história. Legal. Adorei essa história aí do... Eu queria te contar uma história. Eu sei que você tem o tempo curto, mas eu preciso te contar uma história aqui. Mas me conte, por favor. Que é engraçado. A gente tava falando de câmera, fotografia, mas muita gente vê minhas fotos. Tem muita gente, uma grande maioria, tá? Fala, nossa, mas você aplicou no Photoshop esse avião? Não, tava voando mesmo. Mas como assim voando? Eu vou com 2 aviões, um do lado do outro, porta aberta, amarrado, aceito empurrar a sogra de graça. Brincadeira, gente, não empurro nenhuma sogra, né? Brincadeira. Mas aceito empurrar a sogra de graça e tal, não sei o quê, pra tirar um sarrinho, né? E aí o cara vai com a grande pergunta. Ele olha bem pra mim, mas foi você mesmo que fez? Aí eu respondo, não, é minha mãe e minha vovó que fazem, eu não fiz nada. As pessoas perguntam ainda isso aí, né? Que vê a qualidade da foto e acham que foi, sei lá, montagem, que eu tô mentindo. É engraçado, né? Ninguém nem pensa nisso, né? É um negócio que, assim, a fotografia, no geral, é algo que é mais... As pessoas entendem, conhecem, veem muito, mas um avião em movimento... E com a tecnologia de hoje, acham que colocou lá, né? Pois é que nem locutor de rádio, né? Que nunca aparece... E o cara tem aquele vozeirão lindo e coisa e tal. Você vai ver o cara assim, putz, desmilinguido, careca, feio. Nada contra os carecas, hein, Murilão? Mas desmilinguido e feio, não sei o quê. E o cara tem um vozeirão lindo, né? A mesma coisa. Isso aí. A fotografia tem parecido. Beca, adorei o nosso papo. Que obrigada bom que você gostou. Obrigada mesmo. Adquirindo cultura aqui contigo. E vou ser sua... espectadora super hiper no Porta de Hangar. Eu amo o videocast, adoro assistir. Que coisa boa. Adquirir cultura. Agora, só para terminar, porque a gente faz isso com os nossos convidados, porque a gente fala para o mercado audiovisual e a gente traz muitos profissionais aqui de todos os segmentos desse mercado. O que você indica, o que é mais importante, fora tudo que você já deu de aula para a gente aqui, para profissionais que querem seguir nessa área de fotografia, que estão começando, gente nova, ou gente que já está no mercado, que precisa de uma orientação aí? Na fotografia, tá, gente? É importante, já falei aqui, a leitura. A leitura é uma coisa que é muito importante. Cultura. Procura conhecer os lugares, museus, olhar trabalho de outros fotógrafos e procura uma escola boa de fotografia que realmente vai te ensinar a fotografar. Depois que você fez a escola, você tem que procurar um profissional que te dê a chance, por exemplo, que eu tive com o Dimitri Lee, de te ensinar, de ser um fotógrafo de verdade. A escola vai te dar a base, né? A base para você aprender a fotografar, fazer tudo direitinho.
O profissional vai te dar o dia a dia, né? Como lidar com uma produtora, com um maquiador, porque muitas vezes as pessoas acham que é só fotografar, mas não é. Tem trabalho que envolve 100 pessoas. Um trabalho de uma empresa de aviação é modelo, maquiador, produtor, catering de comida, enfim, contrato, né? Advogado. E aí é a função, por exemplo, da produtora Érica, que vai tudo atrás dessa papelada importante. Mas eu acho que cultura é a principal coisa que você tem que ter para qualquer coisa na vida, não é só fotografia. Tem que ter cultura, estudar bastante, ler bastante sobre o assunto, né? E por quê? Às vezes você vai fazer uma fotografia e aí você não consegue na hora resolver o problema e o cliente está do seu lado lá. Entendeu? Eu deixo o cara ver o meu trabalho, não tenho problema nenhum com isso. Eu monto a luz, olha aí, como é que você tá? Gostou? Não sei o quê? Tá, não sei o quê. A escola é outra, a escola antiga, né, que a gente tinha que saber fazer luz. Gente, não faça essa besteira de fotografar pela metade. Vai lá, ilumina direito, fotometra e tudo mais. Porque digital, vamos bater uma foto para ver como é que fica. Não, usa o fotômetro, enfim, seja profissional em qualquer área. Excelente dica. Obrigada. Obrigada Nada. por estar aqui com a gente, viu? Prazer. E é nesse clima gostoso que a gente termina mais um episódio do Papo In, o programa da Instor Audiovisual. Este é o espaço ideal para a gente compartilhar ideias, analisar tendências e trocar experiências. Porque o nosso maior objetivo é informar, inspirar e fazer você interagir cada vez mais. Obrigada pela companhia. Eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau.